falar de islamismo agora. Página 33. A palavra Islã é um vocábulo árabe equivalente à palavra submissão. Os islâmicos são chamados também de muçulmanos, que também é uma palavra árabe e significa aquele que se submete. A referida submissão é a Alá. Os ocidentais frequentemente chamam a religião islâmica de maometismo, os seus seguidores de maometanos, como se ele adorasse a Maomé, tratamento esse que lhes desagrada. Então é equivocado, porque eles não adoram Maomé. Inclusive no conceito islâmico, Alá é o Deus e só há Alá, não existe qualquer outra pessoa associada a Alá, não tem só Alá, é o único Deus. Maomé é o seu profeta, então Maomé é o profeta oficial do islamismo, aquele por meio do qual veio a revelação do Islã. E Islã é a submissão a Deus, a submissão a Alá, então Alá que é adorado, não Maomé. Ok? Então tem esse equívoco, que cometem aí. Embora o islamismo seja a mais nova das grandes religiões do mundo, segundo a revista Exame, publicada em 6 de março de 2017, consta que no mundo há cerca de 1,6 bilhão de pessoas que se dizem muçulmanas. Enquanto as outras grandes religiões estão envolvidas em certos mistérios, por serem muito antigas, o islamismo nasce em plena história. As raízes estão à flor do solo. A vida de seu fundador é tão conhecida como a dos reformadores da igreja do século XVI. Embora seja a mais recente das religiões, o islamismo sofreu influência de concepções muito antigas, divulgadas no meio e a época em que nasceu a Arábia no século VII. Século VII a.C., tá? Aliás, século VII depois de Cristo. Veja como é recente, Século VII depois de Cristo. Os árabes que formavam a maioria da população eram, na sua maioria, semitas nômades. Um tronco de família de povos semíticos e nômades. Geralmente adotavam essa prática do nomadismo. Havia também judeus, notadamente em Hejaz, e cristãos monofisistas e nestorianos, etíopes, sobretudo notadamente no Iêmen. Dentre os diferentes povos árabes que compõem aí essa nacionalidade árabe, no tempo que surgiu o islamismo, tinham também os judeus, como ele disse aqui, na cidade de Hejaz, e tinham cristãos da linha de pensamento nestoriana e monofisista. Monofisista é aquele cristão que crê também que só Jeová é Deus e não Jesus. Eles não aceitam o conceito da Trindade. Raízes do animismo raízes no animismo e no totemismo. Veja só o que ele vai dizer. As crenças e os usos dos árabes pré-islâmicos assemelham-se muito a dos hebreus pré-mosaicos. Os árabes pré-islâmicos estavam divididos em tribos. A filiação fazia-se aí, dentro da tribo. Então a noção era principalmente de grupo, agrupamento de tribos. Com isso você tem uma fragmentação, você não tem uma unificação do povo, são fragmentados. A princípio, na linha feminina, a tenda era então propriedade da esposa. A filiação fez-se a seguir pela linha masculina. Os jovens varões entravam para a vida social pela circuncisão. Entre 6 e 15 anos, julga-se descobrir no pré-islamismo traços do totemismo. Certos grupos usam nomes de animais. Chamam-se panteras ou filhos de panteras, cães ou filhos de cães. O animismo é encontrado entre os árabes pré-islâmicos, uma força sobrenatural comparável à humana, chamado Ilah. Penetrava muito particularmente em determinadas localidades e determinadas montanhas. Acreditava-se em espíritos, os Dijin, que são tipos de gênios. São espíritos ligados à floresta, muitas vezes, ligados a um lugar deserto. Espíritos que podem ser bons ou maus, ok? Alojados em árvores, pedras e astros. Veneravam-se alguns monolitos elevados. Você tem aqui um animismo, A montanha tem um espírito sagrado nela, então você reverencia aquela montanha como sendo um deus. Em Caaba, templo cúbico de Meca, adorava-se uma pedra branca, mas principalmente uma pedra negra. O animismo era acompanhado pela magia. Acreditava-se no mal olhado.
no poder de certos gestos, como o gesto maléfico e proibido de apontar com o dedo. Olha só, hein? Quando vai uma pessoa de uma cultura ocidental para lá, tem que tomar cuidado com isso. Eu ouvi falar que numa gravação de uma novela no Marrocos, alertou os cinegrafistas, né, os trabalhadores, para nunca dizer a palavra tá bom. Tá bom. Dizer que tá bom é o órgão genital feminino. Aí, num país islâmico, os caras dizem tá bom, tá bom, tá bom, os caras são devassos. Iam passar a espada neles, né? Falando constantemente. E aí orientaram. E aí, no caso lá, é apontar com o dedo, é um gesto maléfico para eles, um gesto de maldição. Interessante que as culturas, cada uma tem suas linguagens, né? Suas formas, né? Coisas proibidas, coisas permitidas, né? Então, você tem que, ao interagir com aquela cultura, você tem que procurar saber, né? Em relação àquilo que é aceitável. Por exemplo, aqui, por causa dessa questão mais afetiva aqui do Brasil, o hábito de abraçar, o hábito de pegar na mão, ou você está com uma pessoa, você encontra uma outra, você apresenta ela para outra. Eu andei olhando uns vídeos sobre de Maomé, 300, olha só, hein? 360 estátuas de divindades, sacerdotes de divindades. Sacerdotes guardavam os lugares santos, vigiando os santuários, e não faltavam adivinhos e homens tidos como inspirados. Carrinho. Veja só, então dentre essas 360 estátuas de divindades, uma delas era dedicada a Alá. Alá era uma das divindades presentes aí nesse panteão de deuses do islamismo. Estava presente na Kaaba e que eram representativos os deuses tribais. Muitos deles eram representações de animais, que eram totemismos, outros eram representações humanas, tá certo? Então tem essas diversas representações de deuses que compõem esses 360 deuses que estavam ali representados na Kaaba, ok? E Alá dentre eles. E aí quando a tribo de Maomé ela sobe ao poder, ela eleva o seu Deus e elimina todos os outros deuses. Os outros deuses estão todos autorizados agora. Somente Alá agora será Deus. Por isso que é impossível a associação entre Jeová e Alá. Não são o mesmo Deus. Mesmo que ele afirme que o anjo Gabriel trouxe revelação, mas nós temos visto ao longo da história que muitas revelações trazidas por anjo são, na verdade, equívocos. Okay? Então você tem, por exemplo, Paulo afirmando: ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, não creiais. É anátema. Okay? Você tem Joseph Smith dizendo que o anjo Moroni revelou o mormonismo para ele. E você tem uma seita, tá? Com diversas distorções. E você tem outras religiões, não me recordo agora, mas outras religiões que também são fruto de revelação de anjos. Tem a questão Maomé, que circulava, né, por muitas terras na época dele, conheceu o cristianismo, conheceu o judaísmo e disse que a revelação para o Corão a fonte da revelação é o anjo Gabriel. Tá, ok? Então tem essa questão aí dentro do islamismo. Oi? Adventista tem algumas coisas em relação ao anjo, tem principalmente a Ellen G. White, né? Mas acredito que deva ter também, mas principalmente o mormonismo, né? Sempre o mormonismo. Em alguns meios começava a nascer a ideia de um Deus supremo, Alá, Al-Ilá. Acredita-se que essa ideia provinha sem dúvida da fé judaica cristã, cujo livro sagrado afirma a existência de um único Deus. Em Meca, em Latrib, nome mudado para Medina, alguns homens de espírito livre e coração piedoso, os Hanifis, almejavam uma religião nova, um monoteísmo que não se confundisse absolutamente com o dos judeus nem dos cristãos. Então já havia um desejo, né? Já havia um anseio aí pelo surgimento desse monoteísmo que fosse, né, semelhante por ser monoteísta, mas não uma cópia, né? Não fosse totalmente igual ao cristianismo nem ao judaísmo. Para responder a essas aspirações surgiu um homem sem nenhuma formação acadêmica e aparentemente não tinha nada a oferecer. Seu nome era Maomé, o qual se identificava como mensageiro de Alá. Então dizem inclusive que Maomé era analfabeto, ok? E que ele necessitou do apoio de um escriba cristão que ia capturando, ele recebia a revelação do anjo Gabriel,
conforme ele disse, né, conforme ele afirma. Ele decorava essa revelação e ele narrava esse escriba. E o escriba colocava no livro. Inclusive, o Alcorão. O texto sagrado do islamismo é o Alcorão. Trata-se de uma palavra árabe que significa recitação, lição ou leitura. O Alcorão compõe de 114 capítulos, suratas ou suras. Para o muçulmano, o Alcorão é a palavra de Deus. Esta palavra existe no céu por toda a eternidade. Foi revelada pelo anjo Gabriel, o profeta Maomé. Ele que, como a maior parte de seus contemporâneos, não sabia ler nem escrever. Ditos os versículos divinos a seus secretários, seu sobrinho Ali, o alforriado, antigo escravo cristão, Zeid e Tabet, estes escreveram as ditas revelações de Maomé sobre folhas de palmeira, pedras chatas, peles e omoplatas de carneiro. Os companheiros de Maomé memorizavam ou escreveram suas revelações enquanto ele ainda era vivo. Os estudiosos do Islã acreditam que Maomé aprovou esses ensinamentos. Mais tarde, esses testemunhos foram reunidos para construir o livro sagrado dos muçulmanos, chamado Alcorão. Então você tem Maomé, aquilo que ele narrou, que foi escrito. E você tem também aquilo que os principais discípulos dele decoraram, daquilo que ele ensinou, e também foi incorporado ao Alcorão. Ok? Então dando formato final ao Alcorão. No segundo ano que se seguiu a morte do profeta, o primeiro califa, Abu Bakr, fez reunir todos os seus versículos, mandando que Zeid redigisse uma cópia dele sobre belas peles vindas da Pérsia. 20 anos depois, em 650, sob o califado de Otman, foi constituído o texto definitivo. O califa teve a honra de escrever de próprio punho os versículos sagrados sobre um belo pergaminho. Esse califa governou de 644 a 656. Veja só, né? O califa Otman, no califado dele, o califa é um grande governante, né? Um grande administrador. Então ele, 20 anos depois da revelação inicial, foi dado o formato final, né? Com a reunião de todas essas tradições relacionadas aí ao Alcorão. Após preparar a primeira edição oficial do Corão, o califa enviou uma cópia para a principal mesquita das capitais das províncias muçulmanas. Isso feito, os muçulmanos consideram o Corão a palavra de Deus transmitida a Maomé por meio do anjo. Colocaram-se no começo da conspiração as suras mais longas e no final as mais curtas. Ao lado das revelações divinas que constituem o Corão, outras declarações do profeta foram divulgadas. Os hadith, comunicações. No século IX, um grupo de sábios fez críticas e reuniu vários desses textos numa compilação revestida de certa autoridade canônica. Certos trechos do Corão se parecem com as passagens da Bíblia, dos livros apócrifos e do Talmud. Nele contém muitas informações sobre os profetas mencionados no Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo, que é chamada a Palavra de Deus. O Corão prega a unidade e o poder absoluto de Deus, o Criador de todo o universo. Também ensina que Deus é justo e piedoso e que Ele deseja que o homem se arrependa e se purifique enquanto está na terra, para poder alcançar o paraíso após a morte. Proíbe a representação de figuras humanas e animais, de forma que a arte islâmica ortodoxa raramente mostra seres vivos. Também condena a usura, os jogos de azar, o consumo de álcool e a ingestão de carne de porco. Veja, ele está pegando elementos que estão presentes no judaísmo e no cristianismo. Está constituindo aí a sua cultura agora, a cultura islâmica. O Corão, assim como a Bíblia, o Corão proíbe a mentira, o roubo, o adultério, o assassinato. A punição baseia-se na lei da retaliação existente no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Talião, é o Código Talião. Por outro lado, permite a escravidão sob determinadas condições, mas manda que os escravos sejam libertados. Entretanto, no tocante à vida conjugal, o Corão aprova a poligamia e aceita que um homem tenha até 4 esposas em certas condições. Então tem alguns califas aí que tem muito mais, né? Tem mais esposas do que esse número, que é o número ideal conforme transmitido pelo Corão. E aí, a origem de Maomé, ele vai passar aqui, mas algumas informações que eu peguei também estão disponíveis ali, ó, que eu quero ler com vocês. Que ali está bem sintetizado. Veja só. Islamismo.
Em árabe significa submissão à vontade de Deus. Os muçulmanos são os adeptos dessa fé. É uma religião iniciada na Arábia por Maomé. Maomé nasceu em Meca, a Arábia Saudita, que é a cidade sagrada, tá? Da Arábia Saudita. Não sei como está hoje, eu acho que está do mesmo jeito ainda. Mas é proibido um cristão pôr os pés em Meca. É proibido. Se um cristão foi apanhado em Meca, ele é decapitado. Inclusive, uma vez gravaram uma decapitação. Não daqueles malucos lá, daqueles terroristas, mas decapitação de um órgão do Estado. Decapitaram o cara. Ele não pode ter um cristão em Meca. Talvez não um judeu também, não sei como é que é, mas principalmente cristão. Então é um território sagrado para eles. Arábia Saudita. Entre os anos 570 e 580 d.C., filho de pais pobres, ficou órfão muito cedo, tendo de trabalhar como pastor. Entretanto, entrou ao serviço de uma viúva rica como condutor de camelos. E aí o cara, fazendo essas caravanas, ele tem contato com várias culturas. Ele está atravessando diversas regiões. Impressionado pela sua inteligência e beleza, casa-se com ele, apesar de ser muito mais novo do que ela. A vida de comerciante rico alterou-se profundamente ao ser alvo de visões numa caverna perto de Meca. Numa noite de 611, o próprio anjo Gabriel, segundo alega, aparece-lhe numa nuvem de luz, anuncia-lhe que ele é o profeta de Alá, nome árabe de Deus. Iniciou-se então as suas pregações, as quais foram alvo de tremendas contestações por parte dos habitantes da sua terra natal. Houve uma grande rejeição, uma larga rejeição à pregação dele, uma vez que ele pregava um monoteísmo, ok? E havia um politeísmo, um animismo, um totemismo muito presentes e milenares, arraigados naquelas regiões. Prega contra o politeísmo, a idolatria. Perseguido, Maomé fugiu para Iatribe, atual Medina, a cidade rival de Meca. A esta fuga deu-se o nome de Égira. Estamos então no ano 622 d.C. Essa data constitui o início da contagem cronológica islâmica. Então, eles passam a contar o calendário deles a partir de 622. No calendário islâmico, eles estão por volta de 1400 e tanto ainda. Então, a nossa está 2019. Nos judeus está 5.000 e pancada. E os islâmicos estão por volta de 1.000 e pouco aí. Ok? Essa data constitui o início da contagem. Lá, depressa, se tornou importante a nível político, social e militar. E em 630 conquistou pela força a cidade de Meca, tornando-se reconhecido como um lugar de peregrinação. Aí você vai ter a jihad. A jihad, que é um princípio dentro do islamismo. Não é somente uma necessidade de momento, mas se torna um dos princípios. A peregrinação, as rezas que se fazem ao longo do dia, os jejuns em Ramadã, a jihad. É um dos princípios do islamismo, tá ok? Onde? Lá em Meca? 2 milhões. O que é 2 milhões de pessoas, hein? E eles dão a volta na Kaaba. Então, nem anuncia, né? Tem um ritual também que eles atiram pedra num poste, lá, uma coisa que representa Satã. Então eles têm esse ritual, eles fazem um círculo, depois eles atiram pedra numa rocha lá que representa Satanás. Então tem aí essas práticas. Olha só, essa estrela, a lua, o crescente é a estrela, lua crescente com a estrela. Considerado um dos principais símbolos da religião, a lua crescente com a estrela representa a soberania e dignidade, renovação da vida e da natureza, fazendo referência ao calendário lunar, que é utilizado por eles, que rege a religião islâmica. A estrela indica ainda os 5 pilares da religião: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Ok? Está aí os 5 pilares do islamismo. Já viram isso aqui? A Hansá, a mão de Fátima. Esse símbolo aí, ó. Também considerado um dos principais símbolos do islamismo. Hansá, tal como são 5 os dedos das mãos, representam os 5 pilares da fé. Fátima é o nome de uma das filhas do profeta Maomé, o profeta dos muçulmanos, que tem em Fátima um modelo para as suas mulheres, uma vez que acreditam que Fátima não tem pecados. Aí tem essas tradições, que circulam aí entre os muçulmanos, os islâmicos. Vamos lá. Alcorão. O Alcorão, ou Corão,
é o livro sagrado da fé islâmica. Ele é escrito em árabe e nele consta a doutrina do islamismo, que se refere aos ensinamentos que Deus dirigiu ao profeta Maomé. É interessante que na nossa cultura nós temos mais de islamismo que a gente acredita, que a gente tem nossa origem, né, cultural a partir dos países íberos, né, os ibéricos, né, Espanha e Portugal, vieram para cá e colonizaram, e muitas das palavras que estão presentes no espanhol e no português têm influência árabe, porque os árabes invadiram a Península Ibérica e ficaram, eu acho que chegaram a ficar 1000 anos na Península Ibérica, até que foram combatidos lá por alguns reis franceses, e depois os templários também se associaram aos espanhóis e aos portugueses e conseguiram expulsar eles da Península Ibérica. Mas eles dominaram a região, principalmente a região de Granada, dominaram durante muito, muito tempo mesmo. Você vê, todas essas palavras que tem o al no começo é influência islâmica. Alfinete, almofada, né? Essas palavras têm origem em termos islâmicos que foram incorporados na língua portuguesa e na língua espanhola. Outro símbolo, ó, Zulficar. A espada de Maomé, também conhecida como Zulficar, é um símbolo que representa a distinção entre o que é certo e o que é errado. Maomé transferiu a arma para um grande guerreiro, que também era seu primo, chamado Ali. E ao fazer isso, disse a famosa frase: não existe nenhum herói, mas Ali, não existe nenhuma espada, exceto Zulficar. Temos aí então essa tradição, né, acerca de Ali e ter recebido a espada de Maomé. Tal como o texto dos católicos, o islamismo tem um objeto que utiliza em suas orações, chama-se Subá. Você tem o texto nos católicos, você tem o texto também no hinduísmo, né? Então você tem o Hare Krishna, tem um texto também, que está dentro do hinduísmo, né? Traz de lá. O texto do Hare Krishna tem 108 contas, que é um número sagrado para o hinduísmo. E você tem o Subá, que tem 99 contas, ok? E em cada uma delas é dito um dos nomes de Deus. Na conta do número 100, os crentes da fé islâmica cantam Alá. As informações foram obtidas nesse site aqui, www.significados.com.br/islamismo, ok? Então são de lá essas informações aí, desse site sobre significados do islamismo. Vamos seguir. A origem de Maomé já foi transmitido. Quero falar agora sobre isso aqui, doutrina básica, tá? Doutrina básica do islamismo. Vamos lá. A doutrina muçulmana não é original. O aparecimento recente do islamismo explica o fato de ser ele uma espécie de síntese religiosa. Então isso é facilmente percebido, né? Ele agrupa elementos tomados de empréstimo uns aos cultos mais primitivos, outros às religiões anteriores mais evoluídas. Outros cultos primitivos pertencem a velhos usos, como o da circuncisão, então, desde a fé abraâmica, né? As crenças, como a fé nos Dijin, nos espíritos, dos quais se fizeram depois anjos e almas dos santos. Então, desses Dijins, você tem a fé antiga animista do povo árabe, pré-islâmico. Só que alguma coisa ficou. O cara não vai conseguir eliminar todos os aspectos da antiga cultura. Alguma coisa fica. Então, esses Dijin, por exemplo, que são resquícios da cultura pré-islâmica. Eles vão adaptar, vão dizer que na verdade são anjos, né? Mas na mentalidade popular você tem esses Dijins, que são como gênios, ok? É o gênio da lâmpada, né? Então você tem gênios do bem e gênios do mal. No judaísmo e do cristianismo são tomados de empréstimo os seguintes ideais: a crença em um Deus único, o julgamento final, o paraíso eterno, o inferno eterno e do valor que convém atribuir à oração e às obras de caridade. A tese essencial é a afirmação de um Deus único, Alá, todo-poderoso, misericordioso. Ele ordenou previamente o destino de cada homem. Este é o elemento pré-determinista. Olha só a forma determinista. Você vê um supralapsarianismo, que Deus de antemão determinou aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. No islamismo, né, você tem uma manifestação dessa característica supralapsariana, né, que estará com os calvinistas. Pode falar. E essa misericórdia? A única exceção que é aberta é o chamado povo do livro. Então, os povos do livro são os cristãos e os judeus, que eles têm essa herança cultural, né, que eles herdam dos cristãos e dos judeus. Então,
Se os cristãos e os judeus quiserem conviver dentro de uma nação islâmica, submetido, né, à Sharia, que é a lei islâmica. A Sharia é o seguinte, a Sharia é tipo um Talmud, só que dos islâmicos. Eles pegam o texto sagrado do Alcorão, eles fazem comentários aplicando o texto à vida civil e aí fazem um código civil. O código civil é a Sharia. A Sharia, a fonte dela é o Alcorão, a lei islâmica. Se um cristão, um judeu, quiser viver no país islâmico, ele tem que se submeter à Sharia. Na Sharia é o seguinte, você pode cultuar a Cristo dentro da sua casa. O judeu pode continuar sendo judeu, adorando, né, a Jeová, dentro da sua casa. O dia que ele tentar converter um muçulmano, bal. Aí ele morre. O Cláudio Ananias, lembra? Sim. Quando ele veio na nossa igreja, que Sim. ele pregava lá, né? E Exatamente. ele falou que, como ele era professor, aí de repente souberam que ele era cristão, ele estava ensinando o isso. Aí eles pegaram pedra para jogar nele. Não tolero. Só que ele recitou o Alcorão e tudo, entendeu? Ele foi muito sábio. O que ele fez? Ele tomou um bom conhecimento do Alcorão para encontrar ali as brechas para se proteger. Exatamente. Porque o Alcorão tem algumas passagens que dão um certo favorecimento. Vamos falar, no Alcorão está falando sobre Jesus. Que não quer nem saber, pois é. Agora, em relação às outras religiões, não há nenhuma tolerância. As religiões, inclusive, houveram muitas guerras, como eu falei para vocês na lição passada, muitas guerras entre os muçulmanos e os hindus, porque o hindu não é tolerado, o budismo não é tolerado, as duas religiões não são toleradas, todos têm que se converter forçadamente, ou se converte ou morre. É a guerra, é a jihad, é a guerra. Veja só. O fatalismo islâmico exprime-se pela forma, está escrito, Deus é soberano juiz, ele enviará os bons para o céu e os maus para o inferno. Aos bons é prometido uma vida pós-morte, viver em jardins de delícias, leitos de tecidos artisticamente trabalhados e o serviço de lindas e apaixonadas donzelas adolescentes. Quanto aos maus, devem esperar um vento que queima, que traz a peste num líquido fervendo, na escuridão e na fumaça. Para eles nada de frescor nem de vestir de prazer, pois eles durante a vida de pecadores não se converteram a Alá. Na doutrina islâmica não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Então todos os demais profetas, Maomé, Moisés, Jesus, Isaías, todos os demais são inferiores a Maomé. Maomé é um profeta exclusivo de Alá. Okay? Um profeta de primeira linha, né? Veja só. No começo, o muçulmano não devia guardar para si senão estritamente necessário. Em seguida, precisou recolher ao tesouro público uma contribuição destinada aos pobres. Durante o mês de Ramadã, pratica-se o jejum. Desde o nascer do sol, a peregrinação à Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida. Ao lado da moral positiva, impondo os deveres precedentemente indicados, há uma moral negativa fixando certas proibições. A do sangue dos animais, a do carne de porco, bebidas fermentadas, das imagens e do jogo de azar. O velho uso da circuncisão é mantido. O povo conservou a adoração dos espíritos sob a forma de culto dos santos. A poligamia deve limitar-se a 4 esposas. A mulher deve permanecer no lar ou sair velada. Continua numa situação inferior. Entretanto, o islamismo glorifica a maternidade. O paraíso está ao pé das mães, diz Maomé. Interessante, né? A questão hierárquica, a questão da vida e a morte, é aceita do Islã. Vamos lá. Questão hierárquica. Quanto ao clero, não existe no islamismo nenhum sistema hierarquizado, nem papa, nem concílio. Há apenas um diretor de preces públicas, o imã, é um arauto anunciador na hora da oração, o muezim. A autoridade principal é a dos teólogos eruditos em matéria religiosa, os ulemás, conhecedores, dominando bem o Alcorão e capazes de interpretá-lo. Então você tem uma religião que não tem uma hierarquia tão sistematizada, tá ok? Não tem uma autoridade religiosa central, mas é representada aí por esse imã que conduz, né, a oração, esse imã que chama para a oração, esse muezim que conduz a oração, e esses ulemás que são os teólogos, né, do Alcorão, do islamismo. Acerca da vida e a morte a gente viu a questão desse fatalismo presente no Islã, e ele diz aqui também,
Os anjos do céu anotam as boas e as más ações dos homens. Uma pessoa deve, portanto, esforçar-se ao máximo para ser boa e ajudar os outros. Veja só, você tem aqui principalmente essa questão das obras. Pesa muito no islamismo. Você tem o fatalismo, que é a determinação de antemão daqueles que são salvos e que são condenados. E você tem aqui essa crença no Islã, inclusive aproveitando esta antiga ideia dos espíritos, espíritos benéficos e espíritos malignos. Você tem a ideia de que cada muçulmano tem nos seus ombros aqui um anjo e aqui um demônio. Okay? Às vezes você vê no desenho animado, né? Aqui um anjo, aqui um demônio. Então, cada um vai tentando influenciar ele para um lado, ok? E dependendo da maneira como ele esteja a influenciar, este anjo que anota as obras dele, vai no dia da prestação de contas, quando ele morrer, apresentar. Olha, ele cedeu mais do que resistiu. Cedeu mais ao demônio, né? Ele não obedeceu às boas orientações dadas pelos espíritos, né, que estavam comunicando a ele, incentivando ele a fazer o que é certo, conforme ao Corão, conforme aquilo que Allah revelou. Então ele pesa, a balança dele pesa mais em condenação do que em justificação. Tem uma questão das obras muito relacionada à salvação dentro do islamismo. Só quero passar para vocês... Isso era também muito acreditado no catolicismo. Tinha essa questão das obras meritórias. As obras meritórias, exatamente. Então, porque não é... urbanos eram sedentários, dedicavam-se ao comércio e à agricultura. Crença religiosa, politeísta, acreditavam em vários deuses. Então temos aí a Arábia pré-islâmica, né? Maomé, que eu já dei para vocês, não precisa repetir. Só esse pequeno quadro aqui, ó, o profeta e a noite da revelação. Maomé nasceu na cidade de Meca por volta do ano 570, teria 40 anos de idade. Teria, com 40 anos de idade, recebido a revelação do anjo Gabriel, que se dizia enviado por Deus, para que o povo encontrasse o verdadeiro Deus, Alá. Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Revelação. Uma cronologia básica aqui do islamismo diz o seguinte, ó, em 570, nasce em Meca o profeta Maomé. 595, Maomé se casa com Khadija. 611, o profeta começa a receber a revelação do Corão. 622, Maomé e os seus seguidores migraram para Medina. Começa o calendário islâmico. 622, ó, o início da contagem do calendário islâmico. Em 630, os discípulos do profeta conquistaram Meca e Maomé retorna à sua terra. E em 632 morre Maomé. Então, de 622 a 632, a produção literária, textual, né? 10 anos de produção textual. Quando você vai ter as tradições que foram narradas por Maomé, foram recolhidas pelos discípulos, né? E depois vai ser colocada no Alcorão. 632 a 634, califado de Abu Bakr, sucessor de Maomé. O Islão se expande rumo ao Egito, Síria e Irã. 634 a 44, califado de Umar, o segundo sucessor. O texto do Corão é lançado. 661 a 750, o Islão cruza os mares e chega à Espanha e Índia. Quando chega na Índia, a guerra deles com a Índia, surge o Paquistão. Quando ele atravessa para a Península Ibérica, você tem lá a província de Granada. 1095 a 1270, cruzadas cristãs. E aí começa a briga entre os cristãos e os muçulmanos pelo domínio de Jerusalém. 1380 a 1918, Império Otomano. E aí o Islã agora já tem diversos impérios. Tem Império de Bagdá, tem o Império Otomano. O Império Otomano é uma força, né, dentro do islamismo também. Você não tem uma unificação total do islamismo. Você tem alguns impérios que se levantam e declaram aí serem muçulmanos. E conseguem aí dominar, como o Império Otomano conseguiu dominar uma vasta região. Inclusive ele derrubou o Império Bizantino. O Império Bizantino cai pela dominação otomana. 1453, queda de Constantinopla, que passa a se chamar Istambul. Constantinopla, que era a capital, né, do Império Bizantino. 1492, os cristãos expulsam os últimos muçulmanos da Espanha, só em 1492. Ó. 1492. Ó, cadê? Onde é que está narrado aqui? Ó? Em 661. Entre 661 e 750 eles chegaram na Espanha. Só em 1492 os cristãos conseguiram expulsar eles da Espanha. Então eles ficaram todo esse tempo lá e muita da cultura muçulmana foi absorvida.
pelos espanhóis. Todo esse período mesmo. O Império Otomano durou todo esse período aí. 1380 a 1918, Império Otomano. Somente o Império Otomano chega na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ele cai, ele é derrotado, e aí depois surge um país que chama-se hoje Turquia. Mas até essa época é Império Otomano. Período moderno, 1918. O Império Otomano é dividido entre 3 potências europeias. E aqui você tem 1919 e 1984. Países muçulmanos deixam de ser colônias do Ocidente. 48. Guerra entre árabes e israelenses. Agora você tem Israel voltando para a terra deles. Então a guerra dos 6 dias, né? Entre os israelitas e os países árabes. Fundação da Organização para a Libertação da Palestina. Revolução Islâmica no Irã. O Irã agora é uma nação referencialmente xiita, ok? Milícia Talibã toma o poder no Afeganistão e cria o regime islâmico mais rigoroso da terra. Ataque terrorista contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos atacam o Iraque e derrubam o ditador Saddam Hussein. Só uma cronologia aí do islamismo. Doutrina básica, característica do islamismo. O islamismo possui 5 pilares, que são deveres religiosos essenciais destinados a desenvolver o espírito de submissão a Deus. São eles: a profissão de fé, doações, o jejum no mês de Ramadã. Os muçulmanos saudáveis fazem jejum durante horas do dia. Peregrinação a Meca, que deve ser feita pelo menos uma vez na vida, tá ok? Para irem até a Pedra Negra, chamada Kaaba, tá ok? Algumas interpretações desta religião, principalmente por parte do islamismo radical, consideram o jihad como um pilar da fé do Islã. O termo significa luta, sendo utilizado para descrever o dever de realizar guerras santas, para disseminar a fé ou defender terras islâmicas, e também é utilizado para indicar a luta pelo desenvolvimento espiritual. Também o site, né, significados e islamismo. Ok? Divisão do Islã, aí o final. Veja só, divisão do Islã. Vou encerrar aqui, já fechei até a apostila. Divisão do Islã. Crise sucessória após a morte do califa Othman, que eu já narrei para vocês, descrevi. Ali ibn Talib, primo de Maomé, Muhammad, versus Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, primo do califa Othman. Então, a guerra entre eles, né? A disputa entre eles. Estava em jogo a liderança tanto no campo político como religioso. O grupo que passou a apoiar Ali e seus descendentes, Ali para quem Maomé havia dado aquela espada, né? Sua espada. Que apoiaram Ali e seus descendentes ficou conhecido como o Partido de Ali, xiitas, em árabe. O poder do imã, chefe religioso, era reivindicado por Ali, pois era a família do profeta, né? O sobrinho do profeta. Então, xiitas estão aí, ligados a Ali. Os partidários de Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, apoiados em outros escritos sagrados, como a Sunna, o livro da vida e ensinamentos de Mohammed, ficaram reconhecidos como sunitas. A divisão do Islã entre xiitas, unidade entre poder religioso e político, e sunitas, separação entre poder político e poder religioso. Então, sunitas e xiitas são as duas seitas do Islã. Os sunitas são muito maiores do que os xiitas. Sobre o Alcorão, os ensinamentos de Alá estão reunidos no Alcorão. O Alcorão está estruturado em 114 capítulos, chamados suras. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu os ensinamentos de Deus por intermédio de Gabriel. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu os ensinamentos de Deus por intermédio, já li isso aqui, uma vez que os muçulmanos acreditam que Maomé foi o último de uma longa linha de profetas. A mensagem principal do Alcorão é a existência de um único Deus que deve ser adorado. Agora, principal dessa questão, esse problema do islamismo em relação a nós. Eles acreditam que eles são a última revelação, a terceira e última revelação, e eles acreditam que vieram corrigir os erros das revelações anteriores. Então eles dizem que Alá é o único Deus, que